Imagina ter dentro do seu próprio projeto um colega que só faz uma coisa. Você passa uma tarefa, ele resolve isolado, sem te interromper e te entregar só o resultado final. Isso existe? Existe e se chama agente. E hoje nós vamos criar o seu primeiro, do zero, tá? Direto do terminal. E não é teoria não, nós vamos abrir ali o terminal, criar um projetinho com bug ali de propósito e usar o agente para caçar esse bug na prática. Só que a gente não vai parar aí no básico. Antes da gente começar, comenta aqui embaixo qual tarefa repetitiva aí no seu dia a dia você delegaria para um agente, se você pudesse. Lembrando que nós vamos usar o Cloud Code. Seja muito bem-vindo a este Mão no Código e primeiro eu tenho que te dar aqui um conceito rápido. Um agente ou então um subagente no Cloud Code é uma instância separada, com a sua própria janela de contexto, que recebe uma tarefa específica, trabalha sozinha e só devolve o resumo para a conversa principal. E o interessante é que dá para dar permissões para esse agente. Então você pode controlar se ele pode escrever num arquivo, se ele pode rodar comandos perigosos ou não. Isso tudo é muito bom. E para usar o Cloud Code, a gente tem várias formas de fazer. A gente pode usar ele no terminal, que a gente vai fazer. Você pode utilizar ele como um plugin ou uma extensão, no caso do VS Code. Eu tenho até aberto aqui, ó, para te mostrar. Então aqui também tem todos os comandos aqui que você pode usar. Você pode usar também ele via navegador, mas quando você entra aqui, ele já meio que te indica para você baixar a aplicação, né, do Cloud Code ou continuar com a versão web. Lembrando aqui, ó, VS Code, JetBrains, né, os editores JetBrains, o mobile também, se você quiser usar no celular, e também tem uma versão nova aqui para o Slack. E como nós vamos utilizar no macOS, eu posso utilizar o curl, tá? Isso serve para o Linux e para o WSL também, ou o próprio Homebrew também. Até melhor aí, recomendo para você instalar usando ele. E durante o processo de instalação, ele vai te perguntando várias coisas, tá? Então você configura ele do jeito que você achar melhor. E eu já tenho aqui o meu instalado. Então, uma vez instalado, eu vou criar aqui uma pastinha. E vamos criar o nosso projeto lá dentro. Para usar o Cloud Code, basta digitar Cloud. Como eu já configurei aqui, no seu aí, provavelmente, você vai ter que escolher entre fazer o login na sua conta Cloud, que você já tem, ou usar uma chave de API. Sugiro você fazer o login aí, se você já utiliza o plano Pro, para você continuar utilizando. Então ele vai abrir uma janela, você vai fazer a autenticação novamente. Se você já tiver instalado com uma aplicação ou no navegador, já vai correr tudo normalmente. E aí depois ele volta já autenticado com essa carinha aqui. Eu vou até abrir uma outra seção na mesma pasta e abrir o VS Code para a gente olhar também. Lembrando que quando a gente utiliza o Cloud Code com o subagente, você deixa ele rodando em background dentro da sua máquina. Então, a partir do momento que você abaixou aqui, ó, desligou a máquina, já era, ele não vai rodar. A gente vai parar. Então você não vai ter as tarefas ali que você precisa. Por isso que a gente recomenda, quando você tiver já tudo configurado, utilizar um VPS para hospedar também o Cloud Code. Dá para fazer isso, sabia? Dá para fazer isso. Nós utilizamos aqui o VPS da Hostinger, justamente nesse plano que você está vendo, onde você já consegue colocar o seu agente rodando dentro do Cloud Code. E você ainda pode utilizar o nosso cupom, que é o código-fonte, que te garante um desconto extra na contratação. E não serve só para o Cloud Code, tá? Ele também consegue fazer isso com o Codex, se você usa aí a OpenAI. Primeiro eu vou criar um arquivo bem simples, que vai ser tipo uma calculadora que vai ter um bug com Python. E aí vamos fazer um agente que vai detectar esse bug, vai corrigir e ele vai fazer outras coisinhas também. Então criei o arquivo, ó, calculadora, e esse aqui vai ser o código. Ó. Não sei se você já reparou, mas eu botei aqui o código para dividir por 0. Ou seja, vai dividir qualquer número sem validar qual é o número, né? Nesse caso aí, divisão por 0 vai dar problema. Vamos ver se ele vai detectar o problema e se ele sugere uma correção para a gente. Nas versões anteriores do Cloud Code, quando você coloca uma barra, você já tem acesso aqui a vários comandos, ó, tá vendo? E isso aqui, obviamente, é muito útil. E esse comando aqui, que é o agents, justamente para criar agentes, foi removido nas versões mais novas. Ou seja, estão tentando fazer a coisa mais orgânica possível. Por quê? Porque eles querem que você use o chat para executar as tarefas. Então, para criar agentes hoje em dia,
basta você pedir no chat. Então Eu sei que pra gente que é dev, faz falta um comando, né? Parece estranho, é só pedir, mas sim, é só pedir mesmo. Então, o que é legal é você dar o nome para o seu agente. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, como caçador de bugs, que irá buscar problemas e bugs nos códigos. E como nós estamos executando aqui a primeira vez, ele vai fazer algumas perguntas, tá? Então, nesse caso, olha, como estamos na pasta meu agente, ele vai criar uma pasta lá, .cloud/agents. E um agente nada mais é que um arquivo Markdown com algumas instruções, algumas permissões, tá? E isso ele vai criando dentro dessa pasta. E aí a gente tem que dar permissão, obviamente, inicialmente, para ele criar ou não. Mas se eu quero dar permissão permanentemente para ele sempre criar e não ficar me perguntando, nesse caso, eu posso vir aqui, ó, e colocar a segunda opção. E olha só o que ele fez. A gente pode ir na internet e ir em vários lugares que tem repositórios. Eu criei um agente que faz isso, faz aquilo, ele é o melhor. Tem muita gente fazendo isso hoje em dia. Mas o próprio Cloud Code tem capacidade também de gerar o arquivo com as especificações corretamente. Se você tiver as suas especificações, melhor ainda, porque aí você mesmo pode editar esse arquivo e colocar as suas especificações. E se você for na internet buscar um desses arquivos, vale a pena também abrir o arquivo MD e verificar o que está pedindo para ser feito naquele agente, porque a partir do momento que você dá a validação ali, dá a liberação para ele poder excluir diretório, criar diretórios sem saber exatamente o que ele faz, ele pode fazer muita besteira na sua máquina. E já tem casos, inclusive, porque você pode dar aqui, por exemplo, ó, no Tools, ele lê arquivos, ele acessa o Bash e tem também como você acessar a web. E tem casos, inclusive, de textos que pedem para enviar as informações via web e ele roda e você às vezes nem vê o que ele está fazendo. Então, tem que... Segurança, né? Tem que dar uma olhada realmente. A estrutura básica de um agente é sempre aqui, ó, o nome, uma descrição, você vê que está em português mesmo, tá? E aqui as tools que ele utiliza e o tipo de modelo. Nesse caso aqui ele vai herdar o modelo que já está selecionado, mas você pode especificar, tá? Sonnet, Opus, até o Fable, se você quiser. E tem outras opções. Aqui na documentação tem todas as permissões que você pode dar. Se você quiser olhar isso aqui, aprender como ele faz, é sempre bom para você também poder configurar os seus. Então nesse caso aqui, olha o que ele fez, ó. Você é um caçador de bugs. Seu único objetivo é encontrar defeitos reais no código que causem comportamento incorreto, crashes ou resultados inesperados. Não estilo, não preferências, não refaturações cosméticas. Por quê? Porque a gente pode também, a gente pode até te mostrar, criar um agente só para fazer isso. Porque às vezes tem um agente para realmente ir atrás de problemas de código e tem um outro que aí vai deixar a coisa mais cosmética, um pouco com a leitura melhor. Ele pode até trocar nome de parâmetros, nomes de variáveis, nomes de classes, para deixar uma coisa mais padronizada. Vai fazer meio que a vez de um lint nesse caso, né? Exato. De passar aquele pente fino e ajustar o código de acordo com o padrão que existe dentro da empresa ou do projeto. E aí ele cria aqui, ó, como investigar. Identifique o escopo, se houver um diff ou mudança recente. Então ele vai deixando tudo aqui bonitinho. Obviamente, o ideal seria ler isso tudo aqui e ter a noção realmente de como ele vai funcionar. Como a gente está sem tempo aqui, está tudo muito rápido, vamos aceitar as sugestões dele. Então ele escreveu o arquivo, ó, e botou, ó, criei o subagente dentro dessa pasta com foco exclusivo em encontrar bugs reais, erros de lógica. Tá, para usá-lo, invoque com o agente tool, passando o subagente type igual caçador de bugs. Mas eu posso testar aqui ele, ó, justamente como ele está sugerindo, ó, testar o agente no calculadora Py, que é o que a gente já criou lá, ó. Então, ó, ele já está dizendo que, como a gente criou nessa mesma sessão, a gente precisa abrir uma nova sessão para começar a testar ele. Então, vamos fazer isso. Colocar teste o caçador de bugs. Você vê que ele já está testando no arquivo, né, que a gente colocou lá. A Vanessa está olhando para lá, é porque ela também pode mexer no arquivo. Pois é, eu estou espelhando a tela aqui. Eu não mexo porque senão mexe no mouse aí para você ver. Ó, ela também consegue.
A gente sai no tapa se os dois tentarem escrever. Já tentamos isso, não deu certo. Mas olha só, o agente, ó, revisão de bugs, terminou. Ele encontrou um bug, ó, em calculadora, a função dividir, não trata a função dividir, tá? Não, na linha 4, lança uma divisão por 0, tá vendo? O agente está funcionando como esperado, quer que eu corrija o bug e usa o tratamento de exceção, aí ele já mesmo sugere, tá vendo? Sim, corrige. Ele está perguntando, ó, se a gente quer alterar esse arquivo, se a gente vai dar permissão para ele. Então, eu vou dar permissão sempre para ele alterar. Vou confirmar. Corrigido, olha lá. Lançou aqui. Então, toda vez agora que a gente quiser dividir, já vai lançar aqui uma exceção, caso eu passe aqui, por acaso, né, um divisor com 0. Olha só que legal que na lateral, como eu tenho ele instalado como extensão, todas as seções que a gente está utilizando, eu também posso utilizar aqui também. Então, eu não preciso necessariamente estar no terminal. Vamos então criar um outro agente só para revisar código, né? E qual é a ideia? Ele vai verificar justamente que tem coisas ali, às vezes, que não estão pythônicas, no caso do Python. Ou se a gente for desenvolver com TypeScript ou alguma coisa assim, ele pode fazer uma validação também. Inclusive, dá para fazer agentes, um para cada linguagem, cada um com as suas regras também. E ele mesmo já deu, ó, focado em qualidade de código, clareza, design, duplicação, convenções, tratamento de erros. Poderia até colocar boas práticas, qual tipo de arquitetura que você quer utilizar, né? Então, abrir uma nova sessão, vamos testar esse agente. Ah lá, ele deu uma revisada no código, viu que eu não dei instrução nenhuma sobre Python, sobre nada, eu poderia fazer isso. E ele colocou achado principal, severidade média, o print dividir 2, solto no nível do módulo, executa como efeito colateral sempre com um arquivo for importado. Deveria estar em if name main. Então, esse é padrão ali no próprio Python, né? Demais achados, aí tem a coisa, tá vendo? Hint, divisão, diverge do zero, nomes são aceitáveis para o tamanho da função, então tudo que ele acha que realmente que precisa aplicar de melhoria, ele vai fazer ali. E isso aqui é só um pouquinho, né, do que dá para fazer. Além disso, esses agentes, você também consegue fazer hooks, tá? Se você quiser que a gente mostre isso, deixa aqui nos comentários. Então, por exemplo, ele pode executar determinada ação a partir do momento, por exemplo, que você salva um arquivo ou você cria um arquivo novo, ele fica em background esperando algo acontecer para depois ele fazer determinada coisa. Então, por exemplo, dá para criar um arquivo, vamos supor que um arquivo que é uma lista de tarefas, um arquivo MD. Toda vez que você entra ali e coloca alguma coisa, você pode ou criar um loop de tanto em tanto tempo para verificar se tem alguma coisa nova ali, ou você pode chamar no chat justamente, olha, verifique se existe uma tarefa nova. Aí, a partir da descrição que tiver na tarefa, você já roda esses carinhas todos aqui em background, em seções separadas, e automaticamente, tudo na mesma pasta ali, no mesmo projeto, e automaticamente ele te dá um retorno. Se você quiser ver essas coisas todas, a gente aqui quis mostrar para você como criar o seu primeiro agente. Se você quiser ver tudo isso aqui, obviamente, você tem que pedir aqui nos comentários. Deu para ver que o mundo se abre quando a gente começa a brincar aqui com os agentes, né? O que a gente fez foi super simples, mas já pode ser extremamente útil dentro de um projeto. Deixa alguma sugestão também, se você quer criar um agente, não sabe muito bem o que vai fazer ou como vai fazer, deixa nos comentários que a gente te ajuda nessa tarefa, viu? Espero que você tenha curtido, tá? Deixa um like e a gente se vê no próximo. Tchau, Até tchau. lá, tchau, tchau.